Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou tratar pela segunda vez sobre uma obra da escritora brasileira Clarice Lispector, a nossa grande escritora, a maior de todos os tempos. Lembrando que recentemente eu publiquei um outro vídeo em que eu tratava sobre um outro conto dela, o conto Uma Amizade Sincera. Para você que não assistiu, corra aí na minha playlist e acesse aquela aula, porque uma vai complementar a outra. Porque vários temas universais são retratados frequentemente nos contos dessa grande autora. Portanto, não percam a aula que eu já publiquei sobre ela. Aproveite, você também que não se inscreveu, não perca tempo, corra aí, acesse inscrever-se no canal, francamente, depois ative o sininho e, se você quiser também, assista os demais vídeos e, caso goste, dê like e compartilhe posteriormente com os amigos e com as amigas para que eles também não percam nada, certo? E também, novidade, agora eu sou TikToker. Para você que tem TikTok, corra lá, franco.prof e me siga e assista já as publicações que eu fiz. O meu TikTok foi criado há mais ou menos 2 semanas, portanto ele já está recheado de conteúdos para vocês aprenderem ao mesmo tempo em que se divertem. Essa é a proposta do meu perfil lá no TikTok, beleza? Então vamos ao que interessa para a aula de hoje. Vejam pessoal, o conto Amor é uma das obras mais lidas no Brasil e no mundo, justamente porque sintetiza alguns temas referentes à dignidade humana que a Clarice vem produzindo dentro de toda a sua obra, desde a primeira publicação até a última. Lembrando que as grandes personagens claricianas são personagens femininas que têm um cunho psicológico bastante aguçado, justamente porque em algum momento da história elas têm um processo que se chama atualmente de epifania. É um momento de tomada de consciência em que elas passam como uma espécie de reflexo no espelho, elas passam a se perceber como mulheres inseridas naquele contexto, tá? E elas começam a questionar as suas atitudes dentro do dia a dia. E essa percepção, ainda que não provoque uma mudança de atitudes nessas grandes personagens, pelo menos faz com que essas mulheres não tenham mais as atitudes que tinham antes, sem refletir sobre o porquê fazem as coisas todos os dias e para quem elas fazem todos os dias. Em outras palavras, por que elas assumem determinados perfis sociais? Mulheres inseridas numa sociedade machista, patriarcal, em que o sexo feminino é visto como aquele que deve servir ao sexo masculino, servir ao lar, aos filhos e aos maridos. E raramente elas têm uma oportunidade de fuga. A única fuga mais evidente dentro das personagens claricianas são justamente as fugas emocionais, no momento em que elas tomam consciência daquilo que fazem. Mas é claro que no final a rotina é retomada normalmente e elas não conseguem escapar, dessa sociedade que as oprime todos os dias. A personagem Ana do conto O Amor não é diferente. Vejam, ela sai, a obra começa com ela saindo às compras, e ela toma um bonde. Ela precisa fazer compras rapidamente, porque à noite ela tem um compromisso em família. Ela tem um jantar em que os familiares vão até a casa dela e ela precisa deixar a casa arrumada e principalmente o jantar preparado para que quando as visitas cheguem, tudo esteja no seu devido lugar. Então ela precisa assumir esse verdadeiro papel de dona de casa. E no momento em que ela está no bonde e que ela percebe a figura desse cego totalmente alheio, Fernandes, coloca o bonde aqui. Você não acha esse bonde muito moderno? Coloca um bonde que contextualiza a obra, naquele momento da Ana, em que ela viveu. Agora sim, um bonde mais antigo, né, Fernandes? Um cego que está totalmente alheio a tudo que lhe ocorre, naquele momento, trânsito agitado, pedestres extremamente apressados, todo mundo, horário de pico, todo mundo doido para sair do trabalho e chegar em casa logo, e ela doida para fazer as compras e chegar em casa logo para preparar o jantar, mas ela percebe a presença desse cego
totalmente alheio a toda essa reviravolta cotidiana, e isso a incomoda. Como que todos estão apressados e somente um ser está alheio a tudo isso, né? Essa figura amena, essa figura estéril vai provocar um processo de incômodo na personagem. E isso vai fazer com que ela fique desconcertada. E ela deixa ali cair as compras que estão na mão dela naquele momento, né? Tanto é que ela se suja, né, com alguns ovos que quebraram dentro da sacola, mas depois ela segue caminho. Esse momento de epifania passou, ela segue caminho e, atordoada ainda com o acontecimento do cego mascando chiclete, totalmente alheio a tudo que acontecia, ela acaba perdendo o seu local de descida e ela desce diante do jardim botânico. Ela percebe que ali, né, final de tarde, as portas estão abertas. Ela fala, bom, vou dar uma entrada ali, deixa eu ver o que está acontecendo, já que eu perdi o meu ponto de descida, eu preciso aí, né, me recompor para que eu tome um novo bonde e chegue em casa, eu vou entrar aí no jardim botânico. Só que ela comete, na verdade, aquilo que ela entende como um erro, porque aquele processo de epifania que tinha acontecido momentos antes, diante do cego, volta a ocorrer quando ela está dentro do jardim botânico, porque ela percebe que os animais, os insetos, todos os seres vivos que ali estavam, inclusive as árvores, as vitórias régias que estavam sobre as águas do lago no fundo do jardim, estão totalmente alheios à presença dela. Ela percebe que ela é insignificante dentro de um ambiente em que pulsa vários anseios de vida, várias vidas ali convivendo ao mesmo tempo, e ela uma presença insignificante. A vida ocorre normalmente, né? Essa relação eu versus outro volta a ser sentida por essa personagem. Já tinha sido sentida diante do cego, agora diante dos outros seres que compõem a natureza ali dentro do jardim botânico, certo? O que mais a incomodou naquele momento é o fato de que todos estavam alheios à sua presença. Ela percebe que as aves comem normalmente, que os insetos sobem os troncos das árvores normalmente, que as vitórias régias continuam alheias à presença dela, e isso causa um novo momento de epifania. Será que a minha presença é importante? Será que a minha existência é importante? Será que a existência humana é importante para a manutenção da vida? Será que essa percepção de vida que eu tenho é a mesma percepção dos demais animais? Ela chega à conclusão de que não, mas ela está ainda um pouco atordoada, ela não consegue traçar essa reflexão, embora nós, leitores, percebamos isso, tá? E ela sai correndo dali. Ela fala, deixa eu ir embora. Essa tomada de consciência a incomodou pela segunda vez e ela precisa chegar em casa diante da família, né, se apresentar diante da família para preparar o jantar e deixar tudo pronto para quando os familiares começarem a chegar. Só que essa Ana, embora continue tomando as mesmas atitudes cotidianas, embora tenha preparado o jantar e depois tenha ido se deitar com seu marido, ela nunca mais foi a mesma no sentido da reflexão que ela faz sobre a própria existência. Ela pode ter continuado assumindo o seu papel de dona de casa, de mãe e de mulher, né, esposa extremamente dedicada, mas emocionalmente falando, pensando nos seus anseios, pensando na sua reflexão sobre as suas próprias atitudes e sobre o seu papel de mulher inserida naquela sociedade que a oprimia constantemente, ela nunca mais foi a mesma. Então esse momento de epifania foi fundamental para que ela percebesse o seu lugar no mundo, embora ela não tenha conseguido mudar essas atitudes, porque aquela sociedade a esmaga constantemente. Portanto, só para sintetizar isso que eu estou falando, na obra Amor, nós temos algumas características fundamentais, tá, que sintetizam toda a obra, do início ao final dela. Primeira delas, a primeira característica, prevalece na obra a relação eu versus outro. A Ana diante dos demais personagens, filhos, marido e toda a sociedade que compunha ali o final do século XX. Segunda concepção, viver é fazer escolhas, porém dentro das possibilidades. Ela fazia algumas escolhas no dia a dia, só que ela só tinha algumas mínimas: ser esposa dedicada, ser mãe dedicada,
fazer a janta, cuidar da casa e esperar todos chegarem para que ela exercesse o seu papel de mulher, dominada por uma visão machista, que era a visão da sociedade brasileira da época. E a terceira é que a ordem social não é uma ordem natural, é uma ordem construída. Na obra Amor, tudo aquilo que é a atitude da personagem principal foi construído pelo contexto histórico. Ela não faz escolhas dentre as suas próprias concepções de vida. Ela faz aquilo que ela deve fazer, como a sociedade espera que uma mulher deve agir diante daquele contexto social. Vejam, pessoal, e tem mais uma questão importante para a gente pensar, que eu vou elencar aqui para vocês como legenda, que vai ser fundamental para vocês pensarem nessa obra. Ali no Jardim Botânico, o que mais incomodou essa mulher, e também diante do cego mascando chiclete no ponto do bonde, o que mais incomodou foi o fato de outras pessoas, o fato de outros seres estarem completamente alheios à figura dessa mulher. Vejam, se vocês perceberem, que esse anseio, que essa pulsão de vida, na verdade não foi fundamental para que ela fosse percebida, vocês vão entender o drama que essa mulher sentiu naquele momento. Se vocês tiverem que pensar em chaves de leitura, essas chaves que eu acabei de mostrar para vocês são fundamentais para vocês entenderem essa obra. Quando ela voltou para casa, no final da obra, ela continuou sendo a Ana de sempre, a mulher socialmente estabelecida de sempre, porém, naquele momento, ela nunca mais enxergou a vida como ela enxergava antes. Pelo menos serviu para ela mudar suas concepções. Ela teve várias tomadas de consciência que serviu para pelo menos humanizá-la um pouco mais. De forma didática, a vida ensinou para ela que as relações são construídas socialmente e que as escolhas feitas no dia a dia, elas são condicionadas. Viver é fazer escolhas dentro das possibilidades que a vida dá. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a obra, espero que vocês tenham gostado. Brevemente eu farei uma nova abordagem de uma outra obra dessa escritora, grande escritora brasileira, ao lado da Raquel de Queiroz. As duas formam as escritoras mais reconhecidas na literatura brasileira de todos os tempos. Certo, pessoal? Não se esqueçam de ir lá no meu TikTok, me seguir. Não se esqueçam também de ativar o sininho aqui do canal para você que se inscreveu e para quem não se inscreveu, se inscrever. E também não se esqueça que quinzenalmente eu publico novas aulas. Fique atento. Um beijo, pessoal. Vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau.